Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês uma nova aula sobre infraestrutura de TI para engenharia de software. Nesse vídeo eu faço um resumo da nossa semana 2, tratando agora dessa parte de virtualização e cloud computing. Eu gosto sempre de aproveitar para reforçar a necessidade de verificar nosso material que está em nossa sala de aula virtual, que vai ser o seu guia no desenvolvimento das nossas atividades. Então vamos fazer o nosso resumo da semana 2. Virtualização e Cloud Computing. Nessa unidade nós vamos explorar como a infraestrutura moderna deixou de ser apenas física para se tornar definida por software. O foco está em virtualizar containers e computação em nuvem como fundamentos para ambientes mais ágeis, eficientes e resilientes. Então vamos falar sobre virtualização, containerização, computação em nuvem e contingência e continuidade. Falamos em nossa primeira semana sobre a evolução da infraestrutura de TI, né? Essa infraestrutura ela evoluiu desde o mainframe, né, com computação centralizada, onde o hardware é monolítico e o acesso restrito, ou seja, todo o processamento centralizado em uma grande máquina. Passamos após esse momento, a partir dos anos 80, anos 90, para uma nova estrutura, cliente-servidor, onde o processamento passa a ser distribuído, com dependência de servidores dedicados. As máquinas passam a ter recursos próprios, né? Surge aí o computador pessoal. E chegamos agora onde a infraestrutura deixa de ser apenas hardware físico para se tornar um código definível por software. Temos aí a virtualização, com a consolidação dos recursos e redução do próprio hardware ocioso, melhor aproveitamento, né, dos recursos computacionais. A cloud e o edge, né, como recurso sob demanda, em termos de escalabilidade, e também o uso de internet das coisas como essa cola, né, que nós falamos dos diversos tipos de ambiente. Esse movimento mostra principalmente que o hardware continua importante, mas o diferencial passou a ser o software que define, controla e automatiza os recursos. Bom, a virtualização nada mais é do que a abstração de hardware. A virtualização é um conceito, é uma técnica, né, que permite a execução de múltiplos sistemas operacionais e aplicações no mesmo hardware físico simultaneamente. A virtualização, então, ela permite executar sistemas operacionais múltiplos e aplicações em um único hardware físico. Isso é viabilizado pelo Hyper-V, que cria máquinas virtuais isoladas. Entre os principais benefícios estão o melhor uso dos recursos de máquina, principalmente da CPU e o uso das memórias, redução de custo de energia e espaço e facilidade de isolamento e isolamento de sistemas. Tá? Então a gente tem aí ganhos, mas é importante salientar que a infraestrutura continua a mesma para todas as máquinas virtuais. Temos aí basicamente dois tipos de virtualização, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 instalado diretamente no hardware, como é o X e o Hyper-V, além do Xen. E o tipo 2, que roda sobre o sistema operacional, por exemplo, o VirtualBox e o Workstation. Sobre o gerenciamento e virtualização dos recursos, nós vemos aí como recursos, os recursos são abstraídos, né? Nós temos aí as vCPU, as VRAM, para processamento, storage virtual para discos e redes virtuais para conectividade entre VMs, o ciclo de vida da máquina virtual, que é a criação, provisionamento e snapshots, garante também uma flexibilidade e rapidez na sua operação. Então o ciclo de vida é bastante rápido, né? O provisionamento de uma máquina hoje virtual é bastante simples. E os snapshots, a fotografia da máquina em tempo real, nos permite o rollback, nos permite também o retorno às configurações originais. Um dos grandes recursos da virtualização é a criação de máquinas virtuais e principalmente os containers. Nesse ponto, nós vemos que os recursos são abstraídos, né? Toda a parte de evolução, né, da containerização surge como uma alternativa mais leve para as máquinas virtuais. Enquanto as máquinas virtuais virtualizam o hardware, containers virtualizam o sistema operacional.
Isso resulta numa inicialização mais rápida, menor consumo de recursos e maior portabilidade das aplicações. Então nós temos aí uma estrutura de containers que facilita muito, reduz muito o boot, o tamanho dos arquivos, tudo que é necessário para a inicialização do hardware passa a ser mais otimizado. Outro ponto a se destacar é o ecossistema Docker. O Docker organiza essa containerização, tornando-se esses elementos bem definidos. Imagens, containers, Dockerfile, Docker Compose. Boas práticas como imutabilidade e responsabilidade única por container facilitam a escalabilidade, o versionamento e a padronização desses ambientes. Nós temos aqui imagens, modelos somente leitura para criar containers, o Dockerfile, arquivo de texto com instruções de construção de infraestrutura como código, containers com instâncias voláteis e execução de uma imagem, e o Docker Compose, que faz toda a parte de orquestração simples, multi-container via YAML. São boas práticas aí, como eu dito, imutabilidade, a própria leveza dos sistemas e a responsabilidade única, ou seja, um serviço por container. É muito importante reforçar bem esses conceitos, é muito bom vocês buscarem maior detalhamento sobre a containerização. A orquestração dos containers em Kubernetes, ela acontece à medida que o número de containers cresce. É um desafio de gerenciamento. O Kubernetes, o K8, por exemplo, automatiza a implantação, escalabilidade e recuperação. Conceitos como pods, nós e clusters permitem ambientes resilientes, com auto-scaling, balanceamento de carga e auto-recuperação. Sempre reforçando que cluster é um conjunto de máquinas, é um conjunto de nós. O próprio Node é um servidor físico, é um servidor que também pode ser virtualizado. E o pod é a menor unidade implantável, ou seja, um ou mais containers. O problema aqui é gerenciar de uma maneira eficiente as falhas, a escalabilidade e a rede entre centenas de containers. Daí os Kubernetes, que automatiza a implantação e a gestão desses sistemas. Temos aí vários processos, como o self-healing, o auto-scaling e o load balancing, que vão nos ajudar justamente nessa gestão desses containers através desses Kubernetes. Cabe aqui também destacar a computação em nuvem e o paradigma de as a Service, ou AAS. A computação em nuvem é hoje um dos maiores recursos para demanda de serviços, demanda de dados, armazenamento. É acessível pela rede, apresenta elasticidade. É claro que os serviços prestados são cobrados pelo uso. Segundo o NIST, suas características centrais incluem o alto atendimento, pooling de recursos, a elasticidade rápida e serviços mensuráveis. Esse modelo, que permite acesso onipresente sob demanda e via redes, a um pool compartilhado de recursos, de recursos configurados como o próprio NIST define. Nós temos aí serviços sob demanda, acesso à rede de broadcast, vários recursos que ficam disponibilizados através da nuvem, elasticidade rápida e principalmente a questão de indicadores e controles de gerenciamento de serviços. Destacando aqui os principais serviços na nuvem, os serviços de nuvem se organizam basicamente em 4 pilares: Compute, Networking, Storage e Database. A parte computacional, hardware, rede, network, armazenamento, storage e toda a parte de bancos de dados. Esses 4 pilares, eles viabilizam desde máquinas virtuais e containers até bancos de dados gerenciados, reduzem a complexidade operacional, principalmente para as equipes de TI. Ou seja, uma empresa hoje não precisa ter uma infraestrutura pesada como essa. É uma contratação sob demanda, por isso é a service. Nós temos aí a carga de gerenciamento do usuário num data center próprio. Você tem todas as despesas relativas a um ambiente próprio. No ambiente IaaS, por exemplo, onde nós temos aí parte gerenciada pelo provedor e parte gerenciada pelo cliente, como é o AWS, o EC2, é uma divisão desses custos. Nos ambientes públicos, nós temos aí acesso aberto, que é o caso aí do Google App Engine, por exemplo,
onde o custeio disso passa a ser rateado entre mais empresas e a detentora, né, dos recursos passa a gerenciar mais suas aplicações e seus dados. E quando a gente fala de ambientes gerenciados totalmente pelo provedor, multi-cloud principalmente, nós temos aí toda a parte de infraestrutura, toda a parte de manutenção desses recursos feitos pelo provedor de nuvem, o que reduz de uma maneira considerável os custos de operação de centros de dados próprios. Essa é a grande sacada dos serviços em nuvem. E quais os serviços essenciais na nuvem? A decisão, né, por uso da nuvem, né, nos traz aí aquela questão de serviços on-premise, ou seja, locais, instalados nas próprias máquinas, ou cloud. Isso, logicamente, envolve tanto CAPEX quanto OPEX, tanto a parte de custos operacionais quanto a parte de investimentos operacionais. Ambientes locais oferecem controle total, mas exigem um investimento muito alto inicial e toda a parte de manutenção. A nuvem prioriza agilidade, escalabilidade e inovação, com custos operacionais mais ajustáveis ao próprio consumo. Então, nós temos aí esses ambientes onde a escolha, né, do melhor ambiente, a escolha da melhor alocação de serviço depende muito de quanto a empresa necessita ou vê necessidade, né, de investimento e também a parte de manutenção. A decisão, né, do investimento de capital e a própria despesa de operacional, né, ela vai definir justamente qual a viabilidade. Não é que a nuvem seja a melhor sobre todas as hipóteses. É necessário fazer justamente esse balanço. Custos de capital e custos operacionais devem ser analisados tanto para operações locais quanto para operações em nuvem. Sobre a contingência e continuidade dos negócios, nós temos alguns conceitos como o RPO, Recovery Point Objective, e o RTO, Recovery Time Objective. Eles definem, respectivamente, a perda máxima aceitável de dados e o tempo máximo de indisponibilidade, sendo essa base para a estratégia de continuidade e recuperação dos sistemas. Nós temos aí planos como o Business Continuity Planning, que é o BCP, que trata do planejamento estratégico para manter a operação, e o DR, o Disaster Recovery, estratégias técnicas para recuperação de infraestrutura e tecnologia da informação. Considerando que para todos esses elementos nós temos indicadores, os KPIs ou KPIs, indicadores-chave de desempenho que vão determinar justamente a capacidade, vão valorizar, vão transformar em números que sejam mensuráveis para se determinar justamente os pontos, né, que nós temos que trabalhar em termos de contingência e continuidade dos negócios. Quando falamos em alta disponibilidade, né, e recuperação de desastres, nós temos aí que desenvolver estratégias de resiliência, cabe aí o backup tradicional. Temos também o Pilot Lighting, que é o banco replicado, com apps desligados. Warn Standby, que é ambiente reduzido rodando. Nós temos aí os sistemas mínimos que permanecem funcionando em caso de desastre, em caso de falha geral, né? E ambientes que sejam ativos em múltiplas regiões, são os Multi-Site Actives. Mecanismos como failover e fallback garantem a continuidade do serviço mesmo diante de falhas. O failover é mudança automática para contingência, acontece uma falha, o sistema muda automaticamente, e failback é retorno aos sistemas originais quando a anormalidade é resolvida. Então nós temos aí replicação de dados, nós temos replicação de dados entre regiões diferentes, replicação de bancos de dados, replicação de ambientes mesmo. É claro que tudo isso envolve aqueles custos que falamos anteriormente, que envolve investimentos, CAPEX, envolve custos operacionais, OPEX. E as tendências futuras, né? A virtualização, ela maximiza, né, o uso do hardware, containers, a questão da portabilidade e agilidade dos sistemas. A nuvem transforma a infraestrutura em serviço. De fato, a infraestrutura moderna ela é híbrida, é definida por software e orientada a dados. Nós temos aí o Edge Computing, né, com processamento descentralizado,
próximo às fontes de dados, né, com menor latência. Nós temos a inteligência artificial, e a inteligência artificial voltada para operações com automação de data centers, detecção proativa de falhas, otimização autônoma de sistemas. E, junto a tudo isso, nós temos aí a sustentabilidade. Nós temos aí as metas da ODS, dos sistemas com empresas ESG, né, que Environment, Social and Governance, né, que envolve a eficiência energética, redução de pegada de carbono, maior governança, maior controle sobre as operações. A virtualização maximiza o uso do hardware através dos hypervisors. Containers Docker de K8s oferecem portabilidade leve e orquestração. A Cloud Computing transforma a TI em serviço. Aí nós temos aí questão de moderação, né, de OPEX com modelos IaaS, PaaS, SaaS. E resiliência, que exige realmente uma definição clara de métricas, entram aí os KPIs, os KPIs e a redundância. Reforçando, a infraestrutura moderna ela é híbrida, definida por software e orientada a dados. Bom, pessoal, espero que tenham gostado mais uma vez do nosso conteúdo. Esse foi o nosso resumo da semana 2. Aguardo vocês para nosso próximo encontro, nossa próxima revisão. Até lá, um abraço a todos.